Ei, minha turminha linda do primeiro ano, tudo bem? Hoje é sexta-feira e hoje, em nossa aula de arte, nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Eu quero que você tente descobrir o assunto da aula de arte. Vou dar uma dica a vocês. Observem este cenário com muita atenção. Veja, aqui nós temos a bandeira do Brasil e eu estou vestida com a camisa da escola do Brasil. E aí, já conseguiu descobrir o assunto de hoje? Muito bem! Nós vamos conversar sobre o Brasil. Nós vamos conversar sobre a independência do Brasil. Hoje é sexta-feira. Segunda-feira será dia 7 de setembro. Mas antes de iniciarmos o nosso assunto, eu convido você e a sua família para ouvir e cantar o hino nacional. Vamos então ficar de pé e na posição de respeito. Mãozinha no peito para iniciar o hino. Vamos lá? Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, mas no futuro igual
vezes a justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Lembrou do hino nacional? Cantou aí com sua família? Você se lembra que lá na escola, toda segunda-feira, era o dia da hora cívica? Que toda segunda-feira reuníamos com as outras turminhas lá na quadra e cantávamos o hino nacional, não é verdade? Pois bem, agora me fale uma coisa. O que significa independência do Brasil? Nós vamos assistir a um vídeo que conta a história da independência do Brasil. Vamos ver? A historinha de hoje é a independência do Brasil. A história se passa em um país muito bonito, rico, cheio de plantas, flores e muitos animais. Desde que os portugueses chegaram no Brasil, no ano de 1500, o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Mas o que isso significa? Significa que os governantes de Portugal podiam ocupar e explorar as terras brasileiras. Muitos anos se passaram e essa situação continuou assim. Foi então que o rei de Portugal teve que se mudar para o Brasil. Ele pegou um navio, colocou toda a sua família e veio para o Brasil. Morou aqui por alguns anos, mas ele teve que voltar. Quando ele voltou lá para Portugal, ele deixou aqui no Brasil o seu filho para governar o Brasil. E o nome dele era Dom Pedro I. Durante o governo de Dom Pedro I, aqui à frente do Brasil, começou a haver uma série de conflitos internos que demonstravam o desejo da população brasileira ou de parte da população brasileira de que o nosso país fosse independente de Portugal, ou seja, que os nossos governantes próprios é que administrassem o país e não os governantes externos vindos de Portugal. Esses conflitos foram gerando um contexto que não favorecia a governança portuguesa aqui no nosso país. Além desses conflitos internos, pessoas de dentro do Brasil lutando contra a dependência de Portugal, havia também as pressões externas. Outros países da América já estavam declarando suas independências aos países europeus. Outros países da América já estavam dizendo: "Ei, Europa, nós não queremos mais ser explorados por vocês. Nós queremos ser um país, uma nação autônoma, ou seja, livre, que se autogoverna." Todo esse contexto foi gerando uma insatisfação interna e externa com a dependência brasileira de Portugal. Assim, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I não viu outra saída a não ser proclamar a independência de nosso país. O próprio Dom Pedro I precisou voltar a Portugal para assumir o trono português e deixou aqui no Brasil o seu representante, o seu filho, Dom Pedro II, que já não mais governava como um português, mas governava o Brasil já livre de Portugal. Esse processo de liberdade, turminha, não aconteceu da noite para o dia. Não aconteceu exatamente no dia 7 de setembro. Ele iniciou antes do dia 7 de setembro e ainda perdurou durante muitos anos. Mas, aos poucos, gradativamente,
a nossa nação foi conquistando a sua soberania. Então, o Brasil é um país independente. E no dia 7 de setembro, Dom Pedro gritou, deu um grito de independência. Independência ou morte? Muito interessante, não é? No dia 7 de setembro também, turminha, as pessoas assistem ao desfile da independência. Ele acontece pela Polícia Militar, o Exército. Eles saem nas ruas e marcham em sinal de respeito à nossa pátria. Agora eu vou mostrar a vocês duas fotos. Uma foto da princesa Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro. E a outra foto de quem é? Isso aí, de Dom Pedro I. Vamos ver as fotos. Observem. A foto de Dom Pedro não é, na verdade, uma foto. É uma pintura. Naquela época, não existia fotógrafos. As pessoas faziam quadros pintados. Veja aí, Dom Pedro I e a princesa Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro. Mas agora, turminha, vejam que legal eu vou mostrar para vocês. Agora vejam a reprodução das pinturas de Dom Pedro e de Maria Leopoldina. Olha só, Dom Pedro, muito bonito, não é? Muito bonita a produção. E veja a Maria Leopoldina. Muito legal. Quem reproduziu as pinturas foi uma artista, a Juliana Fiorenzi. Ela é muito habilidosa e ela faz cartões, marcadores de livros, agendas, calendários. Eu gosto muito do trabalho dela e quis compartilhar com vocês. O trabalho dela é lindo, não é? Agora, turminha, sabe o que nós vamos fazer? Muito bem! Nós vamos fazer a bandeira do nosso país, a bandeira do Brasil. Observem a bandeira. Quais são as cores da bandeira? Verde, amarelo e azul. O que está escrito na faixa branca? Ordem e progresso. O que representa cada estrelinha? Cada estrelinha representa um estado brasileiro. E quais são as formas geométricas que tem em nossa bandeira? O verde é o retângulo, o amarelo, o losango e o azul, círculo. Muito bem! Agora você vai desenhar a bandeira em uma folha e vai pintar ou colorir ou usar o material que você escolher. Faça sua bandeira com muito capricho. Depois, envie a foto que eu quero ver como ficou a sua bandeira. Turminha, um beijo e bom feriado para você e sua família. Até o nosso próximo encontro, turminha!